Depois de o ruído interior começar a baixar, há uma sensação estranha que aparece. Não é alívio, também não é clareza, é uma espécie de vazio instável, como se algo tivesse sido desligado, mas ainda não soubesses o que ligar a seguir. Muitas pessoas confundem isto com perda de motivação, quando na verdade é perda de distração. Durante anos, o ruído serviu para ocupar espaço. Pensamentos constantes, preocupações repetidas, antecipação do pior. Tudo isto mantinha a mente ocupada, mas também anestesiada. Quando esse barulho abranda, sobra espaço. E o espaço revela coisas que estavam tapadas. É aqui que surge o desconforto real. Não aquele stress do dia a dia, mas um desconforto mais profundo. Uma sensação de desalinhamento. A vida continua igual por fora, mas por dentro algo já não encaixa. O trabalho, as relações, as rotinas. Tudo parece funcionar, mas já não satisfaz. Este é um ponto crítico, porque a mente odeia estados intermédios. Ou quer barulho, ou quer solução. O que ela não suporta é o processo. Por isso tenta acelerar. Começa a procurar respostas rápidas. Livros, vídeos, conselhos, métodos milagrosos. Não porque quer mudar, mas porque quer acabar com o desconforto. Mas este desconforto não é um erro. É um sinal. É o sinal de que deixaste de fugir. Pela primeira vez, estás a sentir sem te distrair imediatamente. E isso é desconcertante, porque nunca ninguém te ensinou a ficar neste lugar. Aqui começam a aparecer perguntas mais honestas, não filosóficas, práticas. Por que é que faço isto se me esgota? Por que é que continuo nesta relação se já não me reconheço? Por que é que preciso tanto da aprovação dos outros? Estas perguntas não pedem respostas rápidas. Pedem presença. Nesta fase, o corpo começa a falar mais alto. Cansaço constante, falta de energia, tensão nos ombros, respiração curta. Não porque estejas pior, mas porque já não estás tão desligado. Antes ignoravas, agora sentes. Muita gente interpreta isto como regressão. Acha que estava melhor antes, que pensar menos era mais fácil. E era, mas fácil não é o mesmo que saudável. O que estavas era funcional à custa de ti. A confusão interna instala-se aqui, não como caos, mas como dúvida. Já não consegues mentir a ti mesmo com a mesma eficácia. As justificações começam a soar ocas. As desculpas perdem força, e isso cria instabilidade. Esta instabilidade é necessária, porque é ela que desmonta a identidade construída apenas para sobreviver. A pessoa forte, a pessoa que aguenta tudo. A pessoa que não falha. Tudo isso começa a rachar. Aqui surge outro fenômeno comum. A necessidade de validação aumenta. Procuras fora alguém que te diga que estás no caminho certo, que isto vai passar, que estás a fazer bem. Não porque sejas fraco, mas porque estás a caminhar sem mapa. O problema é que nesta fase, ninguém pode validar o que ainda não tomou forma, e isso obriga-te a tolerar a incerteza, algo que não fomos treinados para fazer. A mente tenta então recuperar controle.
Volta a criar ruído, pequenas obsessões, pensamentos repetitivos, preocupações artificiais. Tudo para evitar ficar neste espaço silencioso, mas instável. Se não percebes isto, podes achar que estás a falhar, que não consegues aplicar nada, que não és disciplinado, que não és capaz, quando na verdade estás apenas no meio do processo. Este meio é invisível para quem olha de fora. Não há mudanças visíveis. Não há decisões dramáticas. Não há viragens espetaculares. Só um ajuste interno lento, quase imperceptível. E é exatamente por isso que é tão fácil desistir aqui. Não há recompensa imediata, só desconforto e dúvida. Mas também há algo novo a surgir. Um início de discernimento. Começas a perceber quando estás a reagir por medo e quando estás a escolher. Começas a notar o impulso antes da ação. Começas a ganhar um pequeno espaço entre o estímulo e a resposta. Esse espaço é tudo. É pequeno, mas é ali que a mudança real nasce. Não na força de vontade, mas na consciência. Nesta fase, ainda não sabes o que mudar, mas já sabes o que não queres continuar a alimentar. Já sentes quando algo te drena. Já reconheces padrões antigos em tempo real. Isto não resolve nada ainda, mas prepara tudo. O segundo capítulo não é sobre curar, é sobre desmascarar. Desmascarar automatismos, desmascarar narrativas internas, desmascarar a falsa urgência que te manteve sempre ocupado, mas nunca alinhado. Aqui não se pede ação, pede-se honestidade sem dramatização. Ver o que é, sem corrigir, sem fugir, só ver. Quando consegues ficar aqui sem entrar em pânico, algo muda de forma natural. O silêncio deixa de ser ameaça, passa a ser base, já não é vazio, é espaço. E é nesse espaço que finalmente se torna possível fazer algo diferente. Não por impulso, não por desespero, mas por clareza. É por isso que o terceiro capítulo só faz sentido depois deste. Porque resolver sem atravessar esta fase é só mais uma tentativa de controlo. Mais uma distração bem disfarçada. E quando essa distração cai, o que sobra não é logo clareza. Sobra silêncio. Um silêncio imperfeito, instável, que não sabe ainda o que é, não grita, mas incomoda. Não dói de forma óbvia, mas pesa. Neste ponto, já não consegues voltar atrás com a mesma facilidade. O barulho perdeu força, as fugas já não funcionam como antes. Continuas a fazer as mesmas coisas, mas sentes que algo mudou por dentro. É como repetir um gesto antigo com um corpo que já não encaixa nele. Começas a notar que muitas das tuas reações não são escolhas. São reflexos, automatismos aprendidos para sobreviver, não para viver. Dizer que sim quando querias dizer não. Apressar quando o corpo pede pausa. Explicar quando ninguém pediu explicações. Esta fase é desconfortável porque te obriga a ver sem agir logo a seguir. E isso vai contra tudo o que aprendeste. Sempre que algo incomodava, fazias alguma coisa. Pensavas mais, falavas mais, agias mais. Agora, pela primeira vez, és confrontado com a possibilidade de não fazer nada de imediato. Não fazer nada não é desistir, é observar. É perceber o que realmente se passa antes de tentar resolver.
Aqui, o erro mais comum é tentar aplicar soluções antigas a um problema que já não é o mesmo. O cansaço que surge agora não vem do excesso de tarefas. Vem do confronto interno, da diferença entre o que fazes e o que sentes, da distância entre a vida que levas e a vida que o teu corpo reconhece como tua. Nesta fase, é normal sentir-te perdido. Não porque não haja caminho, mas porque ainda estás a largar o mapa antigo. E andar sem mapa cria ansiedade. A mente quer garantias, quer saber para onde isto vai dar. Mas este processo não funciona assim. Aqui aprende-se algo essencial. Nem tudo o que incomoda precisa de ser eliminado. Algumas coisas precisam de ser compreendidas. Outras, simplesmente deixadas de alimentar. Pouco a pouco, começas a ganhar um espaço mínimo entre o que acontece e o que fazes com isso. Um segundo a mais antes de reagir. Um pensamento que passa sem ser seguido. Uma emoção sentida sem ser explicada. Esse espaço é pequeno, mas muda tudo. Porque nesse espaço nasce a possibilidade de escolha. E escolher é diferente de reagir. Ainda não estás a resolver nada. Estás a criar condições para que a resolução não seja mais uma fuga. Estás a aprender a ficar presente sem te corrigires o tempo todo. É aqui que o segundo capítulo se aprofunda. Não para te dar respostas, mas para te dar chão. Para que, quando chegar a hora de agir, não seja por desespero, mas por clareza. E só a partir desse chão é que faz sentido falar de como se resolve. A partir desse chão, a pergunta muda. Já não é como é que eu paro de me sentir assim. Passa a ser o que é que isto me está a mostrar. E essa mudança é decisiva. Porque deixa de haver pressa em apagar sintomas e começa a haver disponibilidade para compreender causas. Esta é a diferença entre sobreviver e começar a viver com mais verdade. Enquanto estás no modo de sobrevivência, tudo o que sentes é um problema para eliminar. Quando começas a recuperar espaço interno, aquilo que sentes passa a ser informação. Não é agradável, mas é útil. Aqui nasce uma diferença fundamental. Resolver não é corrigir à força. Resolver é alinhar. É perceber onde te afastaste de ti e porquê. Sem culpa, sem dramatismo, só com lucidez. A culpa só cria mais ruído. E o dramatismo só cria mais distração. O que realmente muda a vida é esta capacidade rara de olhar para dentro sem te atacares. De veres os teus padrões sem te justificares. De reconheceres que certas escolhas foram feitas por medo, por pressão, por carência, por hábito e não porque era aquilo que tu querias de verdade. Até este ponto, tudo foi preparação. Criar espaço, reduzir ruído, atravessar a confusão sem fugir. Agora começa outra fase, não mais introspectiva, mas consciente. Já não estás só a observar. Estás pronto para intervir, mas de forma diferente do que fizeste até agora. E isto é importante, porque a maioria das pessoas tenta intervir cedo demais. Tentam mudar por cansaço, por impulso, por revolta, e isso normalmente dura pouco. Não porque falhem, mas porque não havia base. Era só um pico emocional. Agora é diferente. Agora existe chão. Existe um mínimo de estabilidade para não voltares ao mesmo sítio ao primeiro desconforto. Intervir aqui não significa mudar tudo de uma vez. Significa começar por pequenas decisões coerentes. Uma conversa que já não adias. Um limite que deixas de negociar. Um hábito que percebes que só existe para te distrair. Um sim que deixas de dar só para não seres mal visto. Um não que começas a dizer com calma, sem explicares demais. A vida muda mais por consistência do que por coragem momentânea.
E consistência só aparece quando começas a respeitar sinais internos. Aquela sensação de isto não me faz bem. Aquela resistência que aparece sempre que te estás a trair. Aquela fadiga que não vem do trabalho, mas do esforço de seres alguém que não és. A resolução verdadeira não nasce da motivação, nasce da clareza. E a clareza só aparece quando deixas de lutar contra o que sentes e começas a escutar o que isso pede. Escutar não é obedecer cegamente às emoções. É entender o que elas estão a tentar proteger. Porque muitas das tuas reações não são defeitos. São estratégias antigas. Estratégias que um dia fizeram sentido. Só que agora estão a cobrar caro. E enquanto não as reconheces, continuas a repeti-las como se fossem a tua personalidade. Mas não são. São o teu sistema a tentar manter-te seguro. E aqui entra uma coisa delicada. Resolver também implica perder algumas ilusões. A ilusão de que vais conseguir agradar a todos. A ilusão de que tens de estar sempre disponível. A ilusão de que tens de ser forte o tempo todo. A ilusão de que a tua paz depende de controlar tudo. Quando essas ilusões caem, dói um pouco. Porque mexe com identidade, mas ao mesmo tempo liberta. Porque deixas de carregar um papel e começas a ter escolhas reais. No próximo capítulo entramos nisso com os pés bem assentes na terra. Sem promessas vagas. Sem fórmulas mágicas, passo a passo, com coisas aplicáveis, porque não basta perceber. Perceber é o começo, a seguir vem a parte prática. Como é que se corta o ruído pela raiz? Como é que se lida com a ansiedade quando ela aparece? Como é que se cria disciplina sem violência interna? Como é que se põe limites sem culpa? Como é que se para de procurar validação? Como é que se volta a ter energia? Como é que se decide melhor? Como é que se recomeça sem repetir os mesmos erros com nomes diferentes? É aqui que o caminho deixa de ser apenas interno e começa a refletir-se na vida real. Não como uma transformação instantânea, mas como uma mudança de direção. E uma mudança de direção, quando é honesta, já é mudança suficiente para começares a sentir esperança sem te iludires. Porque não é esperança de que tudo vai ficar perfeito. É esperança de que finalmente vais deixar de estar contra ti. E é com isto que fechamos o segundo capítulo. Já tens silêncio suficiente para te ouvires. Já tens consciência suficiente para te apanhares. Já tens chão suficiente para agir sem fuga. Agora sim, faz sentido entrar na terceira parte. Como se resolve? Como se constrói? Como se mantém? Construir não é mudar a vida toda de uma vez. É criar uma base que aguente o peso do dia a dia sem te partir. E manter não é esforço constante. É coerência repetida. O problema da maioria das pessoas não é falta de vontade. É falta de estrutura interna. Tentam viver melhor com o mesmo funcionamento que as esgotou. E isso não resulta. Construir começa por algo simples e pouco valorizado. Ritmo. Um ritmo que o teu corpo consiga acompanhar. Não o ritmo idealizado, nem o ritmo dos outros. O teu. Dormir sem negociar sempre contigo. Comer sem ser castigo ou anestesia. Trabalhar sem te abandonares por completo. Parece básico, mas é aqui que tudo começa a alinhar. Um sistema nervoso em permanente sobrecarga não sustenta clareza nem boas decisões. Depois vem a atenção, não aquela atenção forçada de concentração extrema, mas a atenção honesta ao que te afasta e ao que te aproxima de ti. Começas a reparar no que te drena e no que te estabiliza. Pessoas, ambientes, conversas. Há coisas que te deixam mais presente e outras que te deixam fragmentado. Construir passa por começares a escolher menos coisas, mas melhores. Menos estímulo, menos ruído,
menos urgência inventada. A seguir entram os limites. Não como muros, mas como bordas. Limites claros evitam desgaste constante. Um limite bem colocado hoje evita ressentimento amanhã. Aprender a dizer não sem justificar demasiado. Aprender a dizer sim sem te traíres. Isto não acontece de um dia para o outro. É treino. E como todo o treino, no início é desconfortável. Mas é um desconforto limpo. Não é o cansaço sujo de te forçares a continuar. Construir também implica rever a forma como falas contigo. A voz interna que te empurra ou te critica não é neutra. Ou te regula ou te desorganiza. Não se trata de pensamento positivo. Trata-se de parar de te atacares por seres humano. Errar não é falhar. Falhar é não aprender. E aprender exige espaço interno. Não violência. Manter começa quando o entusiasmo passa. Porque ele vai passar. O erro comum é achar que quando a motivação baixa, algo está errado. Não está. É aí que a estrutura mostra se existe. Manter é continuar mesmo quando não apetece, mas sem te massacrares. É fazer o mínimo essencial nos dias maus e não exigir heroísmo. A consistência nasce da tolerância ao imperfeito. Manter também é saber regressar. Vais escorregar, vais perder o eixo, vais voltar a padrões antigos. Isso não invalida nada. O que faz a diferença é quanto tempo demoras a perceber e a voltar. Antes demoravas meses ou anos. Agora começas a demorar dias. Depois horas, às vezes minutos. Isso é progresso real, mesmo que não pareça. Outro ponto essencial é não confundir paz com ausência de desconforto. Construir uma vida mais alinhada não elimina desafios. Elimina é a guerra interna constante. Continuas a sentir medo, tristeza, dúvida, mas já não és dominado por isso. As emoções passam a ser visitas, não residentes permanentes. Manter exige escolhas repetidas, menos explicações externas, menos comparação, menos necessidade de provar. Quando tentas provar, perdes energia. Quando escolhes com clareza, ganhas estabilidade. A tua vida deixa de ser uma resposta aos outros e começa a ser uma responsabilidade tua. Há também algo que quase ninguém diz. Manter implica aceitar perdas. Algumas pessoas afastam-se. Algumas dinâmicas deixam de funcionar. Alguns papéis caem. Isso dói, mas dói menos do que continuar a viver dividido. Construir verdade implica simplificar. E simplificar implica largar. Com o tempo, algo muda de forma natural. Começas a confiar mais em ti. Não porque tenhas todas as respostas, mas porque sabes ouvir os sinais antes de chegar ao limite. Sabes parar, sabes ajustar, sabes recomeçar sem drama. A vida não fica perfeita, fica mais habitável. É isto que significa construir e manter. Não é uma fórmula, é um processo vivo, ajustável, humano e, sobretudo, sustentável. Não depende de picos emocionais, nem de fases boas. Depende de uma relação diferente contigo. Quando chegas aqui, o ruído já não manda. Pode aparecer, mas não governa. Tens base suficiente para não te perderes em cada turbulência. E isso muda tudo, porque deixas de viver à defensiva. Passas a viver com direção. Porque tudo esteja decidido, mas porque deixaste de andar às cegas. Há uma diferença grande entre não saber exatamente para onde vais e não saber sequer porque te mexes. Aqui já sabes, mesmo quando hesitas, há um eixo interno que orienta. Mesmo quando erras, sabes voltar. É neste ponto que o segundo capítulo se fecha de verdade. Porque já não estamos a falar apenas de consciência ou de silêncio. Estamos a falar de base, de algo que aguenta a vida real.
dias bons, dias maus, pressão, escolhas difíceis, cansaço, conflitos. Nada disso desaparece, mas deixa de te desorganizar por completo. Este capítulo não serviu para te transformar. Serviu para te estabilizar, para tirares o pé do acelerador interno, para deixares de viver em reação constante, para perceberes como chegas ao limite e, sobretudo, como não precisa de ser sempre assim. Se olhares para trás, vês o percurso. Primeiro o ruído constante, depois a confusão que aparece quando o ruído baixa, depois o desconforto de ficares sem distrações, depois a criação de espaço, depois o chão. Nada aqui foi aleatório, cada fase preparou a seguinte. E tentar saltar alguma delas só te devolve ao início. Agora já sabes reconhecer quando estás a fugir, já sabes quando estás a forçar, já sentes quando algo não está alinhado. Isso não te torna imune ao erro, mas torna-te menos refém dele. A diferença é enorme. Fechamos aqui o segundo capítulo com algo simples, mas essencial. Não precisas de te consertar. Precisaste de te ouvir. Não precisas de te pressionar. Precisaste de te organizar por dentro. Não precisas de fórmulas novas. Precisaste de parar de te violentar com as antigas. E é exatamente por isso que o terceiro capítulo começa agora com outro tipo de pergunta. Já não é o que se passa comigo, nem porque me sinto assim. A pergunta passa a ser o que faço com isto no dia a dia. No próximo capítulo entramos na parte prática. Não para criar uma vida ideal, mas uma vida possível. Como lidar com o ruído quando ele volta. Como agir sem te perderes. Como tomar decisões sem te traíres. Como manter clareza no meio da confusão do mundo. Como construir uma rotina que não te sugue. Como criar limites que não te isolem. Como avançar sem pressa, mas sem voltar a adiar-te. A partir daqui, deixamos a preparação e entramos na aplicação. Não como um manual rígido, mas como um conjunto de princípios vivos. Adaptáveis, sustentáveis, humanos. O segundo capítulo termina aqui. O terceiro começa exatamente onde a tua vida acontece.